Boa noite, queridos alunos do quarto ano do Seminário Teológico Batista em São Luís. Eu sou o pastor Anderson Cavalcante, mestre em Teologia Bíblica, professor da disciplina de Administração Eclesiástica 2 para o segundo semestre do ano de 2020. Eu estou com vocês nesta hora, no nosso tempo de aula, que será gravado, disponibilizado no YouTube do Seminário Teológico Batista em São Luís, o YouTube STBSL Teologia, que constará da matéria para o dia de hoje. Hoje, dia 28 de setembro, e nós iremos dar continuidade àquilo que nós temos conversado com vocês sobre a importância da igreja como pessoa jurídica. Então, nas últimas duas aulas, nós já estamos trabalhando a questão dos slides específicos sobre a igreja como pessoa jurídica. Conversamos bastante na última segunda-feira, dia 21 de setembro, sobre a questão da importância do estatuto, o que deve, inclusive, conter o estatuto, também a questão do próprio regimento interno. Apresentamos conceitos, apresentamos que os autores na área falam a respeito do estatuto como documento legal, do regimento interno como um documento de apoio, de certa forma, para a praticidade do dia a dia da igreja, e a necessidade desses documentos, também em vista, em especial, o estatuto para fins do trabalho de organização de uma nova igreja. Então, aqui nós chegamos agora com uma questão bem prática e alguns exemplos que nós vamos ver sobre a questão das atas, certo? Então, nós vamos ver vários tipos de atas no dia de hoje e a importância da aplicabilidade delas, tá certo? As mesmas, de certa forma, atas específicas precisam ser registradas e a gente vai ver aqui o processo, certo? Também a questão do edital. O edital precisa ser lançado primeiramente pelo presidente, pelo representante ali da instituição, para que a própria Assembleia tenha valor, inclusive com a sua ata transcrita durante o acontecimento. Depois de finalizada, ela precisa ser lida, precisa ser aprovada pela Assembleia reunida, seja no mesmo momento, seja no momento seguinte, onde a Assembleia esteja reunida novamente. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Eu vou aproveitar, antes disso, para mencionar aqui para vocês, mostro novamente aqui o livro Manual da Igreja do Obreiro, do Ebenezer Soares Ferreira, estou aqui com ele. E eu quero só mencionar para vocês o capítulo 17, certo? O capítulo 17 fala sobre a igreja e as leis, certo? Então, esse é um capítulo muito interessante. Quero recomendar que vocês leiam o capítulo 17, certo? Quando vocês assistirem esse vídeo de aula, não se esqueçam que seria muito interessante que vocês lessem, certo? O capítulo 17 desse livro. Esse livro tem na biblioteca, eu sei que alguns de vocês também já têm esse livro. Recomendo que adquiram esse livro, lá na convenção tem para vender, na livraria da convenção, no valor de R$40, livro da editora Convicção. E esse capítulo 17, que fala sobre a igreja e as leis, vai trabalhar sobre a igreja como pessoa jurídica, e aqui vai dizer, por exemplo, de acordo com a lei, todas as entidades religiosas, para poderem exercer suas atividades, são obrigadas a se tornar pessoa jurídica, a fim de que sejam reconhecidas pela lei e tenham sua existência legal. Então, aí vai o capítulo, no item 2, o capítulo 17, vai tratar sobre a igreja e o estatuto. Nós conversamos, inclusive, sobre o conceito aqui presente na última aula. Também, no item 2.2, o regimento interno, e segue falando sobre as vantagens do estatuto, como elaborar o estatuto, e aqui temos ainda nesse capítulo o modelo do estatuto. Nós mencionamos, inclusive, na segunda-feira passada, esses itens que são imprescindíveis, que precisam conter um estatuto de uma igreja dentro da questão legal da mesma.
Falamos que o Estatuto deve conter, no seu capítulo 1, denominação, natureza, sede e fins. Capítulo 2, a composição administrativa, a representação também. E aqui nós temos um modelo do Estatuto apresentado no material. No capítulo 3, vai abordar sobre a questão das assembleias administrativas, quais são elas, como elas devem ocorrer, qual o quórum mínimo, como proceder para que a mesma aconteça. Segue falando no capítulo 4 sobre a receita e o patrimônio da instituição, capítulo 5 com disposições gerais e já o encerramento do Estatuto, certo? O Estatuto, por exemplo, daqui do seminário, ele é assinado pelo advogado, certo? O advogado que fez a análise jurídica do mesmo e ele quem assinou também o nosso Estatuto. Certo? Então, aqui, esse capítulo 17 ainda vai falar sobre a igreja e a declaração do imposto de renda, um assunto importante, a gente já viu isso na questão da contabilidade, com o irmão Heraldo, que é contador, a gente viu também no livro Cartilha da Igreja Legal, sobre a questão da declaração do imposto de renda. Aqui ainda tem algo muito legal, muito interessante, que é, no item 4 do capítulo 17, a igreja e a inscrição do pastor no INSS. Então, aqui diz, consoante com a Lei 6.696, de 8 de outubro de 1979, o pastor deve inscrever-se no INSS como contribuinte autônomo. Para atingir esse fim, ele poderá preencher os seguintes requisitos: apresentar-se à agência do INSS, munido com a sua carteira de identidade, entregar à autoridade superior o atestado ou a declaração do exercício do pastorado. Então, a ideia do mister religioso, certo? Nós não temos uma classificação específica lá no INSS, mas nós somos considerados como mister religioso numa condição como que de autônomo, certo? Então, a igreja, de certa forma, ela não tem obrigação de recolher o INSS do seu pastor. No entanto, é sugerido, inclusive pelos vários livros de teologia pastoral, que a igreja, como reconhecimento também do trabalho do seu pastor, mesmo numa condição tênue ali como autônomo, de certa forma, ela abençoe o seu pastor e faça o recolhimento do seu INSS. Então, como autônomo tem uma ideia de 20%, isso o contador pode explicar bem direitinho, e o que a igreja pode ver e pode aprovar e fazer para abençoar o seu líder espiritual nessa questão do INSS. As igrejas também costumam recolher o FGTM, que é algo bem parecido do FGTS. No caso, o FGTM, o pastor precisa ter uma conta específica na Caixa Econômica, por exemplo, onde a igreja deposita todo mês lá a ideia dos 8%, mas se a igreja quiser abrir uma conta específica nesse sentido, ela também pode, e deixar o valor lá bloqueado, certo? Então, aqui vai falar um pouco sobre a questão da igreja e a inscrição do pastor no seu INSS. Ainda tem o item 5 do capítulo 17, que vai mexer sobre a igreja e o casamento com efeito civil, religioso com efeito civil, e aqui vai explicar toda a questão. Tem a questão da ata que a igreja precisa preparar para voltar para o cartório. Nós vamos entrar nesse assunto de casamento em aulas mais adiante, mas também está falando aqui porque tem a ver com a questão da igreja como pessoa jurídica. E ainda temos o item que fala sobre leis que devem ser conhecidas por todos. Vai mexer sobre a questão da própria lei, da Constituição Federal, que fala sobre a liberdade de culto, a questão da entrada em hospitais e presídios, da figura, de certa forma, do capelão, do líder espiritual, que tem, de certa forma, pela lei, essa prerrogativa, claro, com seus devidos cuidados, seguindo os trâmites devidos. A gente pode explicar isso melhor em sala de aula, certo? E o capítulo finaliza, um capítulo bem interessante, recomendo a você que, além de adquirir o livro, faça a leitura do capítulo 17 do mesmo, que contempla bem este assunto. Eu vou compartilhar a tela, a gente vai seguir olhando os modelos e falando sobre a questão agora das atas, os modelos de atas, e a gente vai acabar retomando o assunto de novo do estatuto,
e aquele processo de organização de uma nova igreja, certo? Ele vai tentar seguir aqui um passo a passo para facilitar o entendimento de vocês, principalmente vocês que estão à frente de congregações. E elas vão passar por isso no tempo que Deus permitir, com toda a organização, com todo o cuidado, para que se torne uma nova igreja oficializada e juridicamente legal, dentro da lei, tá certo? Vamos aqui compartilhar a tela. Isso, já estou aqui aparecendo ao lado, e temos aqui, vamos começar do slide 41, tá certo? Onde tem os modelos de atas. Nós encerramos o assunto do que deve constar no estatuto, também no regimento interno, seus conceitos, e agora a gente segue falando sobre modelos de atas, e temos aqui um primeiro modelo, uma ata de concílio de organização de igreja. Então, eu vou precisar entrar no texto até para dar um norte para vocês sobre esse passo a passo. Então, vamos recapitular o que eu já tenho colocado em sala de aula. Por exemplo, a Igreja Mãe entende que a congregação já tem, de certa forma, uma boa quantidade razoável de membros, tem uma boa entrada de dízimos e ofertas também, tem um trabalho consolidado de doutrina com ênfase batista, tá certo? Porque uma nova igreja batista vai estar sendo organizada, e aí entende aqueles princípios trabalhados ali em eclesiologia, que a igreja precisa ser autogovernável, né? Isso, ter uma liderança constituída sob a dependência de Deus, teocracia, é isso, autogovernável, autossustentável. As entradas, elas vão permitir que a nova igreja possa honrar o seu líder espiritual com seu salário, ele digno, certo? Também com os devidos recolhimentos, a gente citou, se possível, do INSS, também do pastor, com figura, de certa forma, autônoma, e ainda o FGTM, certo? E, se possível, os devidos auxílios. Aqui a gente pode citar alguns auxílios, se a igreja tiver condições, ela deve abençoar o seu pastor, um auxílio transporte, um auxílio moradia, certo? São auxílios que é possível a igreja abençoar o seu líder espiritual. Então, a igreja, ela autogovernável, autossustentável, autodoutrinável também, podemos falar da doutrina, por isso que a nova igreja que vai ser examinada, os membros precisam estar, de certa forma, conscientes de que eles devem responder a contento as perguntas que vão ser feitas, principalmente na área da eclesiologia e bibliologia, e demonstrar que eles entendem que ali está sendo formada a Igreja Batista, e demonstrar suas convicções e crenças quanto à decisão final do concílio, porque uma nova Igreja Batista vai surgir, e os princípios da Igreja Batista que nós temos visto, inclusive na disciplina de História dos Batistas, são princípios fundamentados nas Escrituras, eles precisam ser defendidos pela nova Igreja organizada e pela sua membresia. Então, recapitulando, autogovernável, autossustentável, autodoutrinável e principalmente ainda autopropagável. A propagação da mensagem do Evangelho. É uma igreja que está surgindo, que é missionária e que vai trabalhar na obra de cooperação e na obra também de plantação de novas igrejas, de novas agências missionárias, abençoando novas comunidades. Então, entendendo esse passo a passo, a Igreja Mãe, que a congregação já está em condições de dar seguimento a essas questões práticas, como uma igreja organizada e com liberdade para tomar suas decisões dentro da autonomia da igreja local, ela pode, aí sim, convocar o concílio, certo? Convocar o concílio, de certa forma, comunicando às igrejas co-irmãs, convidando representantes das igrejas co-irmãs para estarem presentes no dia do concílio. O concílio pode ser convocado para, por exemplo, para as 15 horas, e acredito que deva durar 2, 3 horas de duração, com várias perguntas sendo feitas aos membros em especial. E esse concílio, ao ser convocado, um edital vai ser lançado pela Igreja Mãe, convocando esse concílio,
Antes disso, a gente sugere que a Igreja-mãe eleja uma comissão em sua assembleia de apoio à congregação que está sendo organizada em igreja. Nós estamos, por exemplo, lá na Segunda Igreja Batista com uma comissão em andamento de apoio à congregação batista lá no Rio Grande, no bairro do Rio Grande, aqui na Grande Ilha, que está se preparando para se tornar uma nova igreja, que vai ser examinada mais à frente, no tempo que Deus permitir. Mas a comissão já está fazendo o levantamento da documentação que nós temos na igreja, do terreno que foi comprado ou recebido como doação. Essa documentação precisa, quando a igreja for organizada, passar por nome dela. A comissão já está visualizando também aqueles que são já membros da igreja-mãe, porque foram batizados, mesmo sendo da congregação. Esses membros eles vão ser transferidos quando a nova igreja for organizada, vai receber a carta de transferência de todos esses membros que vão ser considerados membros fundadores. E ainda a comissão está trabalhando para a elaboração de uma proposta de estatuto, até porque a nova igreja vai precisar de um estatuto que precisa ser aprovado pela sua primeira assembleia, que vai precisar acontecer, onde vão eleger a diretoria, se for possível, eleger logo também o conselho fiscal e ainda aprovar o estatuto da nova igreja. Os membros fundadores assinarão essas primeiras atas que vão ser apresentadas e aprovadas, e toda essa documentação reunida com a ata do Concílio de Organização da Igreja irão para o cartório para registro da mesma, iniciando todo o processo de regularização da nova igreja. A gente já falou na questão de, depois da entrada no CNPJ, tendo o CNPJ, a nova igreja pode já se organizar com a questão de contabilidade, também a questão de abertura de conta bancária no nome da igreja, certo? Ela estando legalizada, ela pode adquirir bens também, colocar bens no seu nome. O terreno da igreja foi organizada, pode ser passado por nome dela oficialmente, certo? E a igreja tem suas imunidades, suas isenções, né, específicas, e precisa saber e fazer uso das mesmas. A gente tem visto isso nas aulas também neste semestre. Então, aqui temos uma ata de concílio da nova igreja. Aqui é um modelo, tá certo? Aqui apresentado, tal hora, tantos minutos, no templo da congregação, situado na tal local, se reuniu o concílio para atender o convite da igreja-mãe, a igreja batista tal. Após o período devocional, o presidente da igreja-mãe inicia a formação da diretoria do concílio. Então, vai se eleger com os participantes do concílio que vão examinar a nova igreja. Vai se eleger a diretoria do concílio, um presidente, um secretário, um examinador, neste primeiro momento. O presidente costuma-se, os presentes no concílio, indicar o pastor da igreja-mãe para exercer a função do presidente, costuma-se, tá certo? Estou só apresentando uma ideia de costume. Secretário, para redigir a ata, e um examinador que vai examinar a membresia da congregação como um todo e que vai, inclusive, conduzir o processo, abrindo espaço para os outros presentes no concílio fazerem perguntas. Além do examinador fazer perguntas de cada área de forma geral, ele abre espaço para os presentes no concílio, que vêm representando outras igrejas, pastores e líderes que podem vir, para fazerem perguntas de acordo com a ideia do concílio. Ao terminar os questionamentos, já avalia-se a aprovação da nova igreja. Uma vez que ela é aprovada, aqui na ideia de concílio de organização de igreja, costuma-se fazer o concílio na parte da tarde. Se for aprovado, à noite já faz o culto de celebração, certo? De consagração da nova igreja. Então, dentro dessa ata do concílio, vai precisar também já escolher quem vai fazer a oração de organização da nova igreja, quem vai entregar a Bíblia para o pastor da nova igreja,
quem vai conduzir a leitura do Pacto das Igrejas Batistas e quem vai fazer o sermão oficial. Então, seguindo, após essas decisões tomadas, após a eleição da diretoria do concílio, o secretário faz a leitura do nome dos representantes das igrejas que estão representadas, a quantidade de mensageiros presentes que vieram para inquirir os membros da congregação. Então, fez a leitura, vai ser feita a leitura também aqui já das cartas de transferência concedidas pela Igreja Mãe aos membros que vão constar como fundadores da nova igreja. Então, aqueles que já foram batizados pela Igreja Mãe, que pertencem à congregação, terão suas cartas de transferência para a congregação que está se tornando uma nova igreja. Seguindo, é concedida a palavra ao examinador, fez as perguntas aos organizandos sobre o conceito de igreja, olha a questão da eclesiologia, a natureza congregacional de uma igreja, ministério, governo, quem são os oficiais, as ordenanças, os requisitos para admitir membros a uma igreja, métodos de admissão e demissão, a questão da dependência e interdependência. Então, aí vai seguindo a ideia do modelo aqui de ata, né, sendo considerado satisfatório as respostas. Como nenhum outro questionamento é levantado, o presidente realiza a apreciação dos membros do concílio, que vão votar favoráveis ou não à organização da nova igreja. Aprovando, a decisão do concílio é apresentada e segue-se a questão da finalização da ata, de certa forma, onde aqui temos a aprovação, que é declarado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, organizados na igreja. É convidado o pastor que vai fazer a oração consagratória, certo? Aqui já estamos entrando no culto, né, de gratidão e consagração. É feita a entrega da Bíblia pelo pastor fulano de tal. É seguido a leitura do Pacto das Igrejas Batistas, dirigido por quem foi escolhido para dirigir esse momento. E ainda o orador oficial vai pregar, vai ministrar o sermão em cima do texto tal, e o secretário, no final, ao término da pregação e da oração consagratória da igreja, ele vai finalizar a ata, certo? A ata vai ser lida, vai ser submetida à aprovação pelo presidente e pelo concílio como um todo. E, uma vez aprovada a ata, ele declara dissolvido o concílio e o alcance do objetivo do mesmo. Então, aqui temos uma primeira ata, que é a ata do concílio para aprovar a congregação em igreja, e uma vez organizada em igreja, agora vai seguir as novas decisões da igreja organizada. Então, logo em seguida, a este momento, sugere-se que o pastor da igreja abra uma nova assembleia, certo? Para eleição da diretoria desta nova igreja. E aqui já temos uma ideia de ato contínuo. Foi eleita a diretoria, aqui teremos o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro e segundo secretário e o primeiro e segundo tesoureiro da igreja. Todas essas informações precisam ser anotadas na ata que está sendo feita agora, neste momento, para a eleição da nova diretoria. Eu estou sugerindo que, neste momento, já se elejam 3 pessoas também para o Conselho Fiscal da membresia da nova igreja. Um relator e 2 membros que vão trabalhar juntos para analisar as contas da igreja mês a mês, fechando relatório trimestralmente ou bimestralmente, como a igreja assim decidir, certo? E logo que os irmãos são eleitos, aqui tem no caso a diretoria, no final aqui da ata já vai ter a posse dos mesmos, certo? Então, temos agora a ata da nova igreja, que passou pelo concílio, temos uma segunda ata, que é a ata da diretoria, e se possível do conselho fiscal junto, e agora precisamos de uma terceira ata, que é a ata do estatuto, a aprovação do estatuto. Então, aqui tem um modelo também, o estatuto deve ser copiado na íntegra, por isso que é importante a comissão trabalhar esse estatuto
com antecedência e em sintonia com a liderança da congregação, para não ter nenhum problema lá na frente, e esse estatuto seguindo todos aqueles cuidados, porque é uma igreja batista que está sendo organizada, e seguir bem aqueles cuidados para evitar que em algum momento a igreja se desvie para outro ramo doutrinário, outra linha doutrinária, e até o patrimônio seja perdido, inclusive a membresia. Então, os cuidados do estatuto, nós falamos sobre isso na última aula. E aqui temos a apresentação do estatuto para apreciação dos presentes, dos membros fundadores. Eles vão analisar, eles vão aprovar, e agora temos essa terceira ata em conjunto, tanto do concílio, da diretoria e agora da aprovação do estatuto. Certo? E seguindo, aqui nós temos um modelo de uma ata para reformar o estatuto. Então, eu até falei na última aula que qualquer questão de reforma de estatuto, nós, como povo batista, devemos estar com as antenas bem alertas. O que é que querem reformar no estatuto? Que já foi elaborado com todo o cuidado para mostrar a funcionalidade de uma igreja batista em funcionamento no seu dia a dia, mas agora está sendo proposto uma reforma para o estatuto. Então, o item a ser reformado, ele precisa vir com antecedência no edital, a gente vai ver mais na frente um modelo de edital, e saber o que é que vai ser discutido, à luz de que vai ser trabalhada a reforma do estatuto. Então, isso precisa ser esclarecido antes mesmo da Assembleia, para que os irmãos possam saber o que está acontecendo, qual o assunto a ser discutido e a ser aprovado. Uma vez que o estatuto é reformado, não nos esqueçamos que ele precisa ser registrado novamente, certo? Porque o cartório está lá registrado o primeiro estatuto. Se houve uma reforma, que seja feito um novo registro para constar essa atualização lá de forma legal diante das autoridades lá do cartório também. Aqui temos um exemplo de ata de eleição e posse da diretoria e conselho fiscal. Na igreja que eu pastoreio, nós costumamos fazer a eleição da diretoria e do conselho fiscal sempre no final do ano, no mês de dezembro. Nós lançamos o edital ali no final de novembro, mais ou menos, e no início de dezembro temos a assembleia extraordinária para assunto único, eleição e posse da diretoria e do conselho fiscal. Na igreja do pastoreio, nós costumamos colocar a questão do assunto que é a renovação da liderança dos ministérios, também em conjunto. Então, no início de dezembro, a assembleia é aberta, extraordinária. A comissão que foi eleita na igreja do pastoreio já no mês de setembro, ela vai trazer o seu parecer final para apresentar diante da membresia, onde será apreciado, discutido e votado. Uma vez aprovado, nós costumamos deixar a ata em aberto para finalizar a mesma dia 31 de dezembro, quando da oração de posse da nova diretoria do Conselho Fiscal e a renovação dos ministérios para o ano seguinte. Agora, pode ser que no estatuto da sua igreja, essa eleição e posse da diretoria do Conselho Fiscal esteja constando lá que vai acontecer de 2 em 2 anos. Tudo bem, vai proceder de acordo com o estatuto. Se é de 2 em 2 anos, quando virar o ano seguinte, não precisa ter eleição novamente. Tem mandato para mais um ano. Aí no ano seguinte, vai ter que fazer todo o processo para eleger diretoria e conselho fiscal para a igreja em si. Aqui temos um modelo, certo? Da ata de eleição, finalização do modelo, agora os dados do conselho fiscal, e assina o pastor presidente, está aqui a data, 31 de dezembro, juntamente com a secretária, a primeira secretária da igreja. Então, quem redigiu a ata, a primeira ou a segunda secretária, quem redigiu a ata assina junto com o pastor presidente, depois de lida e aprovada pela Assembleia. Aqui no caso tem mandato de 12 meses, eu citei a possibilidade de 2 anos também, ok? E aqui estamos chegando à finalização da aula, temos um edital de convocação, modelo, aqui ó, lá do pastor William Campelo,
20 de dezembro, no caso aqui dele, convoca os membros da igreja, primeira igreja batista da cidade operária, de acordo com os artigos e incisos do edital da igreja, do estatuto da igreja, que estão aqui mencionados inclusive, para se reunirem em assembleia extraordinária. Terá lugar nas dependências da sede, está aqui os dados, às 20 horas do dia 31 de dezembro do ano corrente. Esses artigos, inclusive, eles devem versar sobre a questão do quórum para que a assembleia aconteça. Por exemplo, deve ter lá no estatuto dizendo que a primeira convocação, ocorrendo às 20 horas, deve ter, por exemplo, vou citar aqui, 40%, 50% dos membros da igreja. Se a igreja tem 200 membros, tem que ter 100 pessoas presentes na primeira convocação. Se não tiver, o presidente não pode abrir a assembleia. Ele vai declarar aberta a assembleia, mas ainda não de forma não oficial, porque não tem o quórum previsto. No estatuto pode ter dizendo que, decorrido 30 minutos, a assembleia pode ser aberta com 20%, em vez dos 50%, decorridos 30 minutos. Então, tem que esperar esse tempo de 30 minutos. Às 20h30, se tiver 20% da membresia, 40 pessoas, não mais 100, né, a assembleia pode ser aberta de forma oficial. A ordem do dia está aqui no edital de convocação, certo? Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal para o ano seguinte, ok? E esse edital, ele precisa ser lançado, tem que olhar o que o estatuto prevê, tem estatuto que prevê que lance o edital 15 dias antes da assembleia, então tem que ser lançado 15 dias antes da assembleia. Tem um estatuto que prevê uma semana antes, então o edital precisa ser lançado uma semana antes. Aqui no caso a gente está observando uma ideia de 11 dias, né? Porque o edital foi assinado dia 20 de dezembro e dia 31 aconteceu a assembleia, certo? No próprio dia da eleição em posse. Foi feito no mesmo dia tudo. Lá no caso da nossa igreja, eu citei que a gente faz no início de dezembro, deixa a ata em aberto e só encerra ela no dia 31. Mas tem muitas igrejas que fazem tudo no mesmo dia, tá certo? Então, aqui temos uma ideia de edital, não nos esqueçamos que o edital, de acordo com o estatuto, ele faz convocação para que a assembleia possa ocorrer. Mais à frente, a gente vai tratar de um assunto chamado regras parlamentares, que tem a ver com a prática de como conduzir essa assembleia. Estou falando aqui de teoria. O edital convocou, a assembleia vai fazer a eleição e a posse da diretoria do Conselho Fiscal. Mas como isso ocorre na prática? As normas de regras parlamentares é importante que todos nós saibamos, porque, inclusive, você vai conduzir a assembleia na liderança de uma igreja local e você precisa saber as normas de regras parlamentares. Se não sabe, vamos pesquisar, vamos estudar e entender como devem ser conduzidas as assembleias de maneira democrática, claro que sempre na dependência de Deus, para a tomada de decisões da melhor maneira, em consonância com as regras parlamentares e de acordo com o estatuto da igreja local. Aqui temos uma relação dos membros, uma vez que forem eleitos, é um documento importante para ser enviado para dar entrada no cartório, que se faça um documento à parte com os nomes direitinho dos membros da diretoria, do Conselho Fiscal, e o presidente também assina para juntar a documentação do que ocorreu para que possa ser dada entrada no cartório para registro da mesma. Eu sugiro que as igrejas deem entrada no cartório para registro de atas específicas, não todas, mas atas específicas. Por exemplo, a ata da eleição da diretoria do Conselho Fiscal é uma ata importante, então dá entrada no cartório e registra a ata. Mas a ata que teve uma Assembleia Regular Ordinária no mês de junho, que só tratou de relatórios de atividades e financeiro, mas não teve nenhum assunto de grande relevância a mais, que careceria até mesmo de um registro no cartório. Então, essa ata não precisa ser registrada. Ela está anotada já no livro de ata da igreja. Já está registrada para a própria igreja. Mas, vamos supor que a igreja vai aprovar a compra de um terreno para a construção de um acampamento.
seguindo toda a orientação do Estatuto, abrindo uma assembleia extraordinária, discutindo um assunto e chegando a uma aprovação, esse é um ato interessante para ser registrado no cartório. Então, avaliar a necessidade do registro e, se assim entender que é um ato que precisa ser registrada, que assim possa acontecer. Ok? E aqui chegamos ao slide 53, finalizando esse material que trata sobre a igreja como pessoa jurídica, e nós queremos, mais uma vez, também nos colocar à disposição de vocês para tirar as dúvidas e ajudar vocês nos processos que vocês mesmos estão vivenciando nas igrejas que vocês estão liderando, sejam elas congregações ou igreja já organizada. Estou passando aqui para relembrar a vocês algumas atividades. Não se esqueçam da elaboração do Manual Eclesiástico 2021 para a sua própria igreja. Estou à sua disposição para lhe ajudar, tá certo? Está aqui o modelo do ano de 2020 da igreja que eu pastoreio, certo? Então não se esqueça que vale também parte da nota que você vai somar as suas atividades, você já está sabendo disso. E também não se esqueça desse livro, que precisa ser lido na sua integralidade, Administração Eclesiástica, Rádio Transmundial, de Renato da Silveira e Silva. Precisa ser lido e apresentado a declaração de leitura para mim, também para a composição de notas. Não esquecendo ainda que teremos nossas atividades práticas. Vamos marcar com calma ainda a sua execução no devido dia e no devido local, tá certo? Os assuntos que nós já conversamos, a parte prática, questão de assembleia, questão de casamento, questão de batismo, ceia, funeral, apresentação de criança, tudo isso faz parte também das nossas atividades deste semestre. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que Deus continue conduzindo as nossas famílias e os nossos ministérios a cada dia. Que Deus não deixe faltar sobre cada um de nós da sua sabedoria do alto. Um abraço a todos, Deus abençoe.